Paz do Senhor, sintam-se abençoados na bendita paz do Senhor. Estamos para falar hoje em dia como viver no meio à pandemia, no meio à pobreza, no meio à falta, no meio a fomes. Pois a palavra diz que os últimos tempos não serão precedidos por um grande avivamento, pelo grande enriquecimento nas pessoas, por um grande desenvolvimento no país, pelos grandes progressos, pelos grandes avanços. Mas a palavra diz que nos últimos tempos haverão pestes, sofrimentos, fomes, em vários lugares, terremotos. Então a palavra, resumidamente, está dizendo que nos últimos tempos haverão desastres. A palavra diz que os homens vão desmaiar também de terror. Então, a palavra diz que haverão fomes em vários lugares, mas a pergunta é, como viver em meio a fomes, como viver em meio a problemas, como viver em meio a sofrimentos. Trago uma ideia talvez meio diferente, uma vez que nos últimos tempos o que tem predominado nas nossas igrejas, o ensinamento que tem sido mais elevado é a oração pedindo progresso, pedindo prosperidade, pedindo que Deus acrescente na sua vida financeira, pedindo que Deus multiplique, pedindo que Deus levante empresários, pedindo que Deus levante mais ricos na igreja, pedindo que sempre todos os membros da igreja venham a ser ricos e prósperos. Mas o que é maior, o que deveriam mais aprender era sobre o amor de Cristo. Por que o amor de Cristo? A palavra esclarece claramente que nos últimos tempos haverão fomes, quer dizer, não há como fugir dessa profecia, não há como desviar desta verdade, ainda que venhamos a ensinar o outro evangelho, talvez da prosperidade, mas a palavra diz que nos últimos tempos, Jesus profetizando, haverão fomes, terremotos, guerras em vários lugares, para dizer que não há como, ainda que venham homens, talvez abençoando mais homens, abençoando o povo na igreja, não há como fugir daquilo que já está profetizado pelo Senhor Jesus Cristo, que nos últimos tempos haverão fomes, e terremotos e sofrimentos em vários lugares, mas o verdadeira coisa é como preparar o povo para que venha se posicionar, como o povo pode viver em meio ao que tudo foi profetizado, em meio a dinastias, em meio a pandemias. Então eu trago uma palavra de Deus na sua vida. A palavra diz assim, no livro de Atos 4, versículo 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. 35 diz assim, e repartia-se por cada um segundo a necessidade de cada um. Escuta esta palavra de Deus. A palavra mostra num tempo em que o povo de Judá, o povo de Israel estava em meio a uma grande pandemia, em meio a uma grande fome, a um grande sofrimento. Dizer que, em primeiro lugar, o povo em si estava sob o domínio do Império Romano, estava sob a escravatura, sobre o domínio. Então, não podiam sobressair, era impossível uma prosperidade, ainda segundo a palavra de Deus, porque os serviços que existiam, o trabalho que existia, talvez era ser publicano e prestar outros serviços para os próprios romanos. Então, tudo isso era contrário à santidade de Deus. Então, o povo em si estava em meio a um sofrimento. O povo em si estava sob um domínio de uma outra nação. E para piorar, já estavam numa era cristã depois da morte de Jesus. Então os discípulos ficaram entre si. Onde é que estamos lendo? É o Atos dos Apóstolos. Os discípulos ficaram, Jesus já não estava entre eles. Então também quando começaram pregando, quando começaram anunciando, eles pregavam a mensagem do reino, eles pregavam a mensagem da cruz de Cristo. O que significava essa mensagem de cruz para a vida dos discípulos, para a vida dos apóstolos? Em primeiro lugar, quem estava reinando sobre aquele momento era César. E o povo estava sob domínio do povo romano. Então, a mensagem que eles pregavam, o povo romano era um povo pagão, um povo que adorava ídolos, um povo que seguia a estátua, um povo que adorava a estátua, um povo que seguia a um caminho mundano, a um caminho de perdição. Então, os apóstolos, os discípulos chegaram no meio ao povo, no meio aos romanos, no meio a todas as nações e línguas estavam em domínio sobre o Império Romano, ensinando o seguinte, que os ídolos que vocês estão adorando, que os ídolos que vocês têm, não são verdadeiramente deuses. Os ídolos que vocês estão adorando
não são verdadeiramente deuses, mas somente a Jesus Cristo, ele somente é Deus. E a César, a qual vocês colocam, a qual vocês temem, não deveriam temer a ele, porque ele só consegue matar o corpo, ele só consegue matar a carne, mas ele não tem poder para matar a alma. Então temei a Deus, temei a Jesus Cristo, porque sim, ele tem poder de matar o corpo e jogar a alma no inferno. Então isso começou a arrumar um escândalo para os apóstolos, a arrumar um escândalo para os discípulos, porque eles defendiam que não deveriam temer a César, enquanto o imperador e os seus servos incitavam o povo a temer a ele, a temer a César como rei, incitava o povo a observar a idolatria dos romanos como se fosse o único meio de eles serem prósperos, como se fosse o único meio de haver união entre os romanos e os judeus. Então os apóstolos ensinavam coisas diferentes, que deveriam somente temer a Deus. Então isso levantou uma grande perseguição para os apóstolos. Então, para além da fome mundial que eles tinham por causa do domínio dos romanos, então havia também uma pior fome particular, havia um sofrimento particular para eles, porque eles defendiam uma fé diferente do que todas as nações, defendiam uma fé diferente em que comprometia a sua a presença, e comprometia o seu posicionamento, comprometia eles como cidadãos. Então eles tinham uma grande fome, tinham uma grande perseguição. A coisa estava tão pior para eles que a dificuldade era maior. Mas deixa-me te dizer como é que eles resistiram a meio a essa pandemia. Deixa-me te dizer como é que eles sobreviveram a meio a esse sofrimento. Como é que eles sobressaíram a meio a esse todo problema. A palavra diz que enquanto eles eram perseguidos, enquanto eles eram expulsos, enquanto eles ficavam desempregados, enquanto eles tinham falta, o que aconteceu em meio a estes discípulos? Como é que os cristãos resolveram este problema? A palavra diz que o coração de todos era um. O coração de todos que era um. A palavra diz aqui no livro de Romanos, no Romanos 4, 35 a 37, que até aqueles que tinham condições, aqueles que tinham alguma coisa, não eram, na Bíblia não fala verdadeiramente que eles talvez eram tão ricos, tão poderosos financeiramente, mas a palavra diz que vendiam tudo aquilo que eles tinham. Tudo aquilo que eles tinham como tesouro, tudo aquilo que eles tinham escondido, eles traziam na igreja, eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. O que a palavra tenta nos ensinar quando diz que eles vendiam alguma coisa? A palavra diz que eles não oravam para que Deus lhes tornasse tão ricos. A necessidade maior que eles tinham não é talvez de eles se tornarem mais ricos, mas até aquilo que eles tinham, eles vendiam, até o pouco que eles tinham, o pouco dinheiro, a pouca condição que eles tinham, tiravam tudo que eles tinham e dividiam uns aos outros. A palavra diz que não havia necessidade algum entre eles. Por quê? Porque tudo que eles tinham, aquele que tinha mais, dividia com aquele que tinha pouco. Então aquele que tinha pouco vinha na plenitude. Aquele também que tinha mais vinha também na plenitude. Todos tinham a mesma medida. Não porque Deus enriquecia a eles financeiramente em particular, não. Mas enriqueceu seus corações com graça. Deus enriqueceu seus corações com amor, com generosidade. Havia muita generosidade no meio do povo. Então o povo dividia tudo o que eles tinham. Então, a maior necessidade na igreja, a maior necessidade nestes dias, não é homens prósperos. Se formos a ver, em muitas nações onde também há muitos homens prósperos, onde também há muitos cristãos, muitos pastores prósperos, o povo permanece pobre. Existem muitas igrejas onde os líderes são muito ricos, têm muito dinheiro, têm muitas condições, têm muitas posses particulares. Mas se você for olhar para a igreja, tem muitos que estão dormindo sem comer alguma coisa. Tem muitos que estão perdendo escola por falta de dinheiro. Tem muitos que estão ficando em casa sofrendo com falta de dinheiro, por falta de condições. Temos que não têm o que comer enquanto seus líderes têm muito dinheiro, quando seus líderes estão trocando de carro, estão trocando de mansões. Para dizer o quê? O que falta na igreja não é homens prósperos. O que falta no mundo não são homens prósperos, mas é a luz do mundo dentro do mundo. É a luz de Deus dentro do mundo. É o sal que são os cristãos no meio do mundo. Como assim? É a falta de pessoas generosas, é a falta de pessoas com amor, é a falta de pessoas cheias de graça nos seus corações, porque a palavra diz aqui que aqueles que tinham alguma coisa vendiam tudo que tinham e dividiam com os pobres. Vendiam tudo aquilo que eles tinham, levavam até o pouco que eles tinham escondido e dividiam com os pobres. A palavra diz aqui, aquele que tinha mais
não se notava que tinha mais porque dividia com aquele que tinha menos. E aquele que tinha menos também não se notava que ele era pobre, não se notava que ele também não tinha nada, porque receber daqueles que tinham mais. Então todos ficavam em mesmo nível, todos viviam a mesma coisa, todos tinham tudo em comum. Ninguém dizia que tudo que ele tinha, ninguém dizia que alguma coisa que ele tinha era propriamente seu, mas todos dividiam a mesma medida tudo que eles tinham. Então a palavra nos ensina nós a sermos generosos, nós a termos o amor. A palavra nos ensina nós a nos enchermos mais de graça, a orar perante Deus pedindo mais amor, pedindo mais graça. Para além de pedir mais riqueza, para além de pedir mais prosperidade, devemos pedir mais graça, mais amor, mais generosidade dentro dos nossos corações. Devemos pedir para que Deus venha nos converter. A palavra diz que era um coração de todo o povo, aqueles que eram salvos, aqueles que eram tementes, aqueles que verdadeiramente seguiam a Cristo. Era um coração dele. Então o que está em falta verdadeiramente não é de Deus, não é de um Deus que prospera a igreja, mas é de uma igreja rica em graça, rica em amor, rica em generosidade, rica em misericórdia. Não é uma igreja, não é falta de uma igreja rica financeiramente, como muitos têm ensinado, como muitos líderes, como muitos cristãos pensam que na verdade na igreja há falta de riqueza, há falta de dinheiro, Deus não está prosperando, Deus não está se manifestando. A maior necessidade na igreja não é muito dinheiro, mas é muito amor e muita graça. Verão que é meio a pandemias, é meio a sofrimento, é meio a dificuldade. Não será notável dentro da igreja. Por quê? Porque aquele que tiver alguma coisa vai dividir com aquele que não tem. Então, o que há falta na igreja é um povo cheio de graça, é um povo salvo, é um povo que conhece a verdade, é um povo temente a Deus, é um povo que foi remido no sangue de Jesus, é um povo que está debaixo da cruz, é um povo que reconhece a sua perdição, é um povo que reconhece a sua depravação. Então, na ausência desse ensinamento, na ausência deste povo, na ausência da luz, na ausência também do sal, é o que temos notado. Povo cristão sofrendo, enquanto outros estão vivendo em glória, enquanto outros têm muita abundância, enquanto outros estão vivendo, enquanto outros estão tendo tudo em abundância, os outros estão padecendo, outros estão sofrendo. Então a fome está atacando alguns cristãos e a riqueza também está nas mãos de alguns cristãos, e cristãos com muito, cristãos com riqueza, não estão dividindo com os necessitados. Os necessitados estão padecendo de fome. Então o que é falta na igreja não é que Deus aumente o número de ricos, não, mas é que Deus aumente o número de salvos. Deus aumente números de cristãos verdadeiros. Deus aumente os números de pessoas que reconhecem a graça, que reconhecem a cruz de Cristo. Então, isso é que está em falta. Então, a sua oração se baseia nesse nível. Então, a palavra também vem nos convidar neste dia, neste momento, a sermos generosos, a sermos amorosos com o próximo, a sermos misericordiosos, a dividirmos aquilo que nós temos para aqueles que estão necessitados. Porque fazendo assim, estaremos ajudando na obra do Senhor. A palavra diz que ninguém jamais viu a Deus, ninguém conhece a Deus no físico. Então, como pode o mundo conhecer a Deus? Através da nossa generosidade. Jesus diz para os seus discípulos: saberão que vocês são meus discípulos, se vocês vos amardes uns aos outros. Então, é por intermédio do amor, é por intermédio da prática do amor que o mundo pode conhecer verdadeiramente quem Deus é, o Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus que ajuda os necessitados, o Deus que se compadece, o Deus que sente a dor daqueles que não têm o que comer. Então, somente assim que o mundo pode espelhar, somente assim que o mundo pode ver a luz de Deus, somente assim que o mundo pode ver o sal da terra se manifestando. É por intermédio do amor, por intermédio da generosidade, por intermédio da graça, por intermédio da misericórdia. Então, vamos ajudar os necessitados, vamos compartilhar com os outros aquilo que nós temos, vamos ajudar os necessitados. Estaremos assim contribuindo para o avanço do Evangelho, estaremos assim contribuindo para o progresso do Evangelho. Não é somente pregando, ensinando, fazendo o que é, mas também é aplicando o amor, é fazendo generosidade, é dando aquilo que nós temos, é ajudando também aqueles que não têm. Então, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa estar conosco. Vamos exercer o amor, vamos manifestar a generosidade, vamos manifestar a misericórdia. A palavra diz que aqueles que manifestam a misericórdia também alcançarão a misericórdia. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te engrandecer no seu coração com generosidade, com amor, com graça. Que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Inscreva-se também no nosso canal, a Sola Escritura MZ. Deus estará te abençoando em nome de Jesus Cristo. Fica na graça de Deus, em nome de Jesus. Amém.